Porque vamos falar de um assunto sério e de um assunto muito importante para vocês que estão acompanhando o programa Universo. Olha só. Hoje, 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Confira alguns famosos que precisaram passar por esses procedimentos. Aqui no Brasil, o apresentador Faustão é um dos casos mais recentes envolvendo o transplante de órgãos. Fausto entrou para a fila de transplante do SUS, devido a um quadro de insuficiência cardíaca. Alguns dias depois, o apresentador conseguiu realizar o transplante e segue em recuperação. Lá em 1994, Mussum, conhecido pelo seu trabalho no grupo Os Trapalhões, recebeu um transplante de coração. Ele estava sofrendo de insuficiência cardíaca. Dias após o transplante, o comediante foi vítima de uma infecção no pulmão e acabou não resistindo. A atriz Drica Moraes recebeu um transplante de medula óssea em 2008. Após ser diagnosticada com leucemia, a artista foi beneficiada com a doação também da amiga e artista Zezé Polessa. A atriz Cláudia Rodrigues realizou um transplante de células-tronco em 2016. O objetivo da cirurgia foi para estabilizar a evolução da esclerose múltipla que ela enfrenta até hoje. Com sorte, a doença estagnou e a atriz parou de sofrer com fadiga e cansaço, o que dificultava sua locomoção e memória. Já fora do Brasil, a cantora Selena Gomez, em 2017, foi submetida a uma cirurgia de transplante de rim, como parte do tratamento contra o lúpus. Na ocasião, a artista compartilhou com os seus milhares de seguidores o feito. Stevie Wonder, cantor e compositor, recebeu um transplante de rim em 2019. Na época, Stevie Wonder se recuperou bem da cirurgia e afirmou se sentir abençoado por ter conseguido o órgão. O inventor Steve Jobs foi submetido a um transplante de fígado em 2009. Anteriormente, o criador da Apple foi diagnosticado com um câncer de pâncreas e precisou realizar tratamento médico. Em 2011, Steve Jobs morreu devido a uma parada cardíaca em virtude do câncer pancreático. É isso aí, gente. E olha, falando desse assunto, quem vai poder explicar para a gente um pouquinho mais sobre a doação de órgãos é um convidado muito especial, Dr. Daniel Viriato, que é cirurgião de transplante de fígado e especialista em captação de órgãos aqui na Bahia. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado por Alex, aceitar o nosso convite. E o Brasil, na verdade, é uma referência. Para quem não sabe, o Brasil é uma referência mundial quando o assunto é transplante e o SUS desempenha um papel fundamental nesse processo. Só que ainda há muitos desafios a serem trabalhados, a serem superados. E eu queria saber, doutor, você poderia contar para a gente a importância da doação dos órgãos e como anda essa fila de transplantes hoje aqui na Bahia? a fila de transplante na Bahia, ela está em torno de 3 mil pessoas hoje esperando o transplante de órgãos lá na Bahia. A maioria geralmente é de rim e de córnea, mas nós temos também em torno de 30 a 40 pacientes de fígado esperando o transplante. Essa fila, ela vai sendo, o paciente vai fazendo os exames, vai entrando nessa fila e daí ele vai se classificando, né, numa ordem para cada órgão desse. E aí ele vai fazendo um transplante a partir do momento que você tem uma captação de órgão no estado da Bahia. Como é que funciona, doutor, a questão do transplante? Tá? A pessoa, na verdade, o paciente, ela automaticamente entra nessa fila, a pessoa que tem que requisitar, a instituição, né, o hospital que coloca automaticamente na fila. Como é que funciona isso? Alex, essa pergunta é muito importante. O paciente, geralmente, ele vai passar para um especialista, ou ele vai passar para a equipe de nefrologia, ou vai passar para a equipe de hepatologia, e a partir daí ela vai poder ser classificada e ver se ela tem capacidade, se ela precisa do transplante, primeiramente, e se o organismo dela tem força bastante para poder fazer o transplante. Como a gente faz esse transplante da questão do fígado, o paciente ele vai ter alguns exames que eles são feitos para ele, básico, para saber se ele precisa ou não fazer o transplante. Depois que ele faz esses exames básicos, ele faz uma outra bateria de exames para ver se ele tem alguma contraindicação do transplante. Isso geralmente é feito pelo hospital que faz o transplante. No caso, o Hospital Português, onde faz transplante de fígado na Bahia, a gente avalia os pacientes um a um e ele vai sendo classificado nessa lista de transplante. Certo. Doutor, a questão da
da compatibilidade, né, dos órgãos. A idade, na verdade, do doador para o transplantado, isso influencia? Você pode, o órgão, a idade de que vai estar tirando, né, da pessoa que está doando para a pessoa que está recebendo, existe uma certa incompatibilidade ou não? Não, a idade não. A compatibilidade do fígado é pelo sistema ABO, do tipo de sangue, né, que a pessoa tem, o A, o AB, o B, o tipo O, que aí você faz a compatibilidade. O rim já precisa fazer uma classificação melhor. E em relação à idade, não. Você pode ter um paciente mais idoso que recebe um fígado de um paciente doador jovem, da mesma forma que você pode ter um doador jovem que recebe um fígado de um doador mais velho. Tanto o rim também é a mesma coisa. Não existe uma incompatibilidade pela idade. Saiu, inclusive, essa semana, o senhor com certeza vai poder falar para a gente melhor, de um paciente, acho que o segundo paciente que recebeu um órgão de um porco, na verdade, né, de um animal que estava sendo transplantado no ser humano. Como é que funciona isso, doutor? Isso aí geralmente são... não é rotina esse transplante entre animal e ser humano. Isso é muitas vezes estudos para você ver a questão do transplante. Como a gente não tem órgão para todos os pacientes de lista, então no mundo eles estudam esses casos de você poder pegar um animal e fazer o transplante desse órgão para o ser humano. Mas muitas vezes, assim, nós estamos muito assim, além de conseguir fazer isso uma rotina. Então, muitas vezes isso está em forma experimental, o paciente pode evoluir bem ou não evoluir bem. Então, é um passo que você vai tendo para tentar dirimir essa lista, né? Que a nossa lista no mundo, ela é grande e você nunca vai ter órgão para todo mundo. A pessoa, muitas vezes, vai evoluir a óbito na espera da fila. Pronto, eu vou pedir para a produção colocar novamente aqui na tela, dividir tela, até com o doutor, que a gente tem os dados aqui, que já foi mostrado, e o senhor já até falou aí, né, os órgãos mais procurados, e além do rim, além do fígado, quais outros órgãos que geralmente as pessoas mais fazem esse tipo de cirurgia, que é mais feito? Pronto. Coração pode ser transplantado, pulmão pode ser transplantado, o pâncreas também pode ser transplantado, pele, você pode fazer transplante de pele, para paciente grande queimado, você pode fazer transplante de pele, você pode fazer transplante de osso, também pacientes que precisam fazer, precisa fazer enxertia e não tem, ele pode fazer transplante de osso. O córnea, a nossa lista é grande e nós temos muito transplante de córnea na Bahia. Temos aí as informações, inclusive, ao lado aí, né, para quem está em casa está vendo. São 3.000 aí na fila de espera, dentre eles 53% estão na fila do que aí, produção, que eu não consigo enxergar daqui. E aí tem 41% aí, não é isso? Pronto, continua aí, por favor, doutor. 41% esperam por córnea, que o senhor está falando aí agora. Isso. Mais do que além da córnea, dos ossos? Dos ossos. Hoje em dia nós estamos tendo a questão do transplante de multiórgãos, que é muitas vezes você fazer um transplante de fígado e intestino para o paciente que evoluiu com uma trombose extensa, mas isso também é de forma, no Brasil, está em forma inicial ainda em São Paulo, e hoje é feito muito nos Estados Unidos por um brasileiro que é chefe do serviço lá de Orlando, então ele faz muito transplante lá disso. Mas o principal geralmente são esses órgãos. Certo. Depois, eu queria falar do pós, doutor. Pós, né, transplante. Quais os cuidados, quais as limitações que o paciente transplantado tem que adotar depois da cirurgia efetuada com sucesso? Sim. Geralmente o paciente vai ter que ter uma vida, se ele já tinha uma vida saudável e levou a uma doença, ele vai ter que ter uma vida muito mais saudável. Ele vai ter que se hidratar bastante, ele não vai poder ficar bebendo bebida alcoólica, não perdendo noite, ele vai ter que se cuidar mais. Mas esse paciente, o que é importante dizer é que assim, o paciente transplantado, o transplante é realizado para que ele volte para a sociedade de forma produtiva. Não é feito um transplante esse paciente para se afastar do trabalho, não poder trabalhar. Esse paciente ele tem que trabalhar. Nós já tivemos situações de paciente professora que fez o transplante e a escola não queria aceitar ela de volta no trabalho, por medo dela pegar alguma doença das crianças. Não, ela vai ter uma vida normal. Ela vai usar a imunossupressão, que vai controlar a rejeição do organismo para aquele órgão, mas que isso aí ela pode controlar muito bem os quadros de infecções que nós temos no dia a dia. Certo. Doutor, hoje é o Dia Nacional,
não é isso? Dessa questão da doação de órgãos. E eu queria saber em relação ao doador. Como é que funciona? Porque chega a virar uma polêmica isso, né? Quem é que, afinal de contas, pode doar? Como é que funciona isso? Tem algum documento que a pessoa tenha que agilizar? É só com autorização da família? Se ele em vida autorizar e depois a família falar não, como é que funciona? Como é que é esse trâmite todo hoje? Pronto. Alex, isso é importante, essa discussão. Eu parabenizo a sua equipe da gente trazer aqui, junto com a ABM, para a gente falar sobre isso. O familiar tem que saber que você é um doador de órgão. Não adianta deixar registrado, deixar documento, deixar na identidade, como na época de Fernando Henrique tentou se implementar isso. Você tem que conversar com o familiar. Porque a partir do momento que a pessoa evolua com morte cefálica, uma das perguntas suas, qualquer pessoa pode ser doador, desde uma criança pequena quanto um idoso, ele pode ser doador. Pode ser doador se ele tiver em morte encefálica, ele faz testes, que são 2 médicos que fazem testes, faz testes um separado do outro, que não se conhece, depois um outro médico faz um teste com um aparelho para ver se tem circulação cerebral ou não. Então, você fecha isso como morte encefálica. A partir daí, o paciente pode ser doador. Se a família assim não desejar ser doador, pode ser desligado os aparelhos. Está autorizado para você desligar os aparelhos, porque aquele paciente já está em morte cefálica, ele não vai voltar mais a ter circulação cerebral. E a partir do momento que você não tem circulação cerebral, todos os outros órgãos vão parando de funcionar. Mas o que eu preciso bater muito é assim, converse com a família de vocês. O Brasil é um dos locais mais seguros para a doação de órgãos. Esse protocolo, em muitos países, é feito um teste somente com o médico e já é autorizado a doação de órgãos. No Brasil, não. Nós fazemos esses 3 testes, nós fazemos a conversa com a família, isso é entregue à Central Estadual de Transplantes, que avalia se a documentação está feita, depois isso é encaminhado para a Central Nacional e somente aí é realizado a questão da doação e captação de órgãos. Quero agradecer, doutor, mais uma vez sobre a participação, por ter aceitado o convite e queria que você deixasse seus contatos, né, para quem tiver alguma dúvida, por favor, para poder entrar em contato com vocês. Para entrar em contato, pode ir através do meu Instagram, Dr. Daniel Viriato, também, e pode entrar em contato através da Central Estadual de Transplantes, também, que tem no Instagram, para tirar informações, dúvidas sobre a questão da doação, captação de órgãos, podem entrar em contato.